Continuando com o quarto quesito, ele fala aqui: os elementos químicos são divididos em elementos representativos, elementos de transição e gases nobres. Assinale a alternativa correta que representa a seguinte sequência. Eita, gente, ficou escrito errado, vocês desconsideram aí. Transição, gases nobres e representativos. Então ele quer os elementos, os blocos, né, que estão, né, ele quer, a resposta dos blocos nessa ordem. Então o bloco que corresponde aos elementos de transição, no caso, ó, é o bloco C, tá certo? A gente já viu isso na aula passada também. O que representa os gases nobres é a letra A, que está aqui no cantinho família 18. E os representativos são aqueles que são respectivos das letras B, são esse bloco e esse bloco aqui. Ele colocou de cor diferente só para confundir, tá? E aí a gente tem que a resposta correta é a letra D, que corresponde aos blocos C, A e B, respectivamente com o que ele pede na questão. E aí a gente chega em propriedades periódicas. A lei periódica, ela fala que quando elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, que é o que está na tabela periódica, é observada uma repetição periódica em suas propriedades. E essas propriedades permitem prever as propriedades dos elementos em uma mesma família. Então a gente vai ver isso agora. Eu trouxe algumas para vocês, são várias, mas a gente vai ver as mais importantes. A primeira delas é o raio atômico. É difícil, tá, gente, medir o raio atômico de um átomo. O tamanho efetivo do átomo depende de vários fatores. E ele pode também ser alterado conforme o átomo sofre alterações. Como assim? Isso não é óbvio? Porque ele pode, gente, sofrer alterações do tipo, ele pode perder um elétron, ele pode se ligar a outro átomo, ele pode receber um elétron. Então, dependendo do que acontece com ele, esse raio atômico ele muda. Então, a gente fala que o raio atômico, ele é a metade da distância mínima interatômica. Então, como é que a gente faz para medir? A gente pega dois átomos iguais, põe um do ladinho do outro, pega aqui, ó, do núcleo deles, do núcleo de um para o núcleo do outro. Essa medida que a gente pegar daqui vai ser igual ao diâmetro, e a gente sabe que o raio é o D sobre 2, né? Diâmetro sobre 2. Então, dividindo esse diâmetro por 2, a gente tem um raio atômico. E essas medidas, tá? Caso alguém tenha curiosidade, que eu sei que sempre tem, elas são feitas a partir de medidas de raio-x, que permite ver a distância entre os núcleos dos átomos. Então, são tecnologias aí bem avançadas para poder realizar esse tipo de medida, e ainda assim é uma medida um pouco imprecisa. Então, o raio atômico, ele vai ter um sentido de crescimento, como a gente está vendo aqui nessa tabela, tá? Tá a tabela vaziazinha, só com as setas do sentido de crescimento desse raio atômico. Então, a gente tem que nas famílias ele vai crescer, ele vai aumentar, ó, de cima para baixo. Então, aqui em cima tem os menores e embaixo tem os maiores, ou seja, ele aumenta de cima para baixo. E nos períodos ele decresce da esquerda para a direita, ou então ele aumenta, né, da direita para a esquerda. Isso tem uma explicação, vamos lá. Então ele vai aumentar, ó, de cima para baixo, e isso é normal, por quê? Porque vai aumentar o número de camadas dos átomos. Lembra que os períodos em que se encontram os elementos são de acordo com a última camada que eles têm elétrons. Então, quanto mais camadas, maior vai ser esse átomo. Então, portanto, quanto maior o período, maior o raio atômico. Então, ele vai crescer de cima para baixo. E nos períodos ele vai crescer da esquerda para decrescer da esquerda para a direita, né, no sentido que a gente escreve, por conta do aumento da carga nuclear. A gente sabe que os períodos eles foram construídos, né, de forma que os elementos eles foram colocados em ordem crescente de número atômico. Então, quanto maior o número atômico, maior a quantidade de prótons desse núcleo. A gente sabe que os prótons têm carga positiva, então quanto mais prótons, maior vai ser essa minha carga positiva. E isso aqui é a carga nuclear que a gente fala. Então, quanto maior o número de prótons, maior a carga que eu vou ter nesse núcleo. Então, maior a carga nuclear. Quanto maior a carga nuclear, maior vai ser a atração desses elétrons pelo núcleo, fazendo com que o raio atômico seja menor. Então, daqui para cá, ele vai crescer, daqui para cá, ele vai diminuir. Energia de ionização. Energia de ionização é interessante a gente entender o que ela é, né?
ela é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no seu estado fundamental, ó, sempre no estado fundamental, tá? O átomo. Então, é a energia que eu vou precisar para poder tirar um elétron desse átomo. Mais de um elétron pode ser removido do átomo, né? Não precisa ser necessariamente um. Porém, quando eu for remover um segundo ou terceiro elétron, eu vou mudar essa energia no caso de nome. Então, a primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização. A primeira energia de ionização para retirar um elétron, a segunda para retirar o segundo elétron, a terceira para retirar o terceiro e assim consecutivamente. Então, ó, a gente tem aqui um átomo, tá? E aí eu estou fornecendo uma energia para poder fazer com que eu retire um elétron desse átomo, tá? E aí na segunda vez aqui, ó, eu vou tirar um segundo átomo. Então eu tenho, ó, uma energia de ionização 2, ou seja, uma segunda energia de ionização. E aí eu tiro mais um elétron. Eu falei átomo antes, gente, se eu falei, desculpa, tá? Eu quis dizer que eu tenho um átomo, eu emprego uma energia nesse átomo e consigo separar um elétron dele. Na segunda aqui, parte, eu consigo também empregar uma segunda energia, no caso a segunda energia de ionização, e consigo separar mais um elétron desse átomo. Então, eu vou ter que as energias de ionização, elas vão ser, em ordem de grandeza, vão se apresentar dessa forma. A energia de ionização, a primeira é menor que a segunda, que é menor que a terceira, enfim, e assim sucessivamente. E aí, ó, ela aumenta nesse sentido aqui na tabela periódica. Quando a gente fala das famílias, ela aumenta de baixo para cima, e dos períodos ela aumenta da esquerda para a direita. E ela está relacionada com o raio atômico, tá? Então, a energia de ionização, quanto maior o tamanho do átomo, mais fácil vai ser remover o elétron da última camada e menor será a energia necessária, certo? Então, ó, quanto maior for o meu átomo, quanto maior for o meu raio atômico, mais fácil vai ser remover meu elétron da última camada. Por quê? Porque o meu núcleo não vai estar exercendo tanta força sobre esse elétron, ele está distante do meu núcleo, então é fácil arrancar ele dali. E aí eu vou precisar de pouca energia para poder fazer isso. Imagine que você tem uma pedra no anel e essa pedra, ela está com a cola bem fraquinha. Quando você for arrancar essa pedra desse anel, você vai precisar de pouca energia, você vai precisar de pouca força. Porém, se você passa uma super bonda nessa pedra e cola lá no anel, para você arrancá-la dali, meu amor, vai ser difícil. Então, nesse caso, o núcleo é a cola e a pedra é o elétron. Quanto maior for esse núcleo, mais cola ela vai ter. E aí, mais difícil é de arrancar o elétron. Quanto menor for esse raio atômico, quanto menor for esse átomo, menor é o núcleo, então mais fácil é de remover esse elétron, né? No caso, menos cola ele vai ter. E a afinidade eletrônica é a quantidade de energia envolvida no processo em que um átomo isolado, gasoso, no seu estado fundamental, recebe um elétron, formando um íon negativo. Então, aqui já é o contrário. A afinidade eletrônica é a capacidade, digamos assim, desse átomo receber um elétron, ou seja, a quantidade de energia envolvida no processo. Então, a gente também tem aqui esse arranjozinho, né, numa equação. Eu tenho um átomo, ele está recebendo um elétron, e aí quando ele recebe um elétron, ele fica negativo, né, porque o elétron tem carga negativa, e aí ele libera energia. Muito bom ter falado disso, gente. Deixa eu só voltar aqui para dar um exemplo para vocês, porque eu esqueci de falar que aqui, ó, na energia de ionização, quando o meu átomo ele perde um elétron, ele fica positivo. Por quê? Porque ele está perdendo carga negativa. Se eu perco carga negativa, eu fico positivo. Então, por isso, esse maisinho aqui. Isso aqui é o que a gente chama de íon. É quando o átomo ele não está mais no seu estado fundamental. Quando esse átomo agora ele apresenta uma carga positiva, porque ele perdeu elétrons, ou negativa, porque ele ganhou elétrons. Então, nesse caso aqui, isso aqui é um íon. Quando é positivo, a gente chama de cátion. E nesse caso aqui eu também tenho um íon, só que agora ele é negativo e não positivo. Então, quando o íon for negativo, a gente chama de ânion, tá bom? Então, ó, o meu átomo recebe um elétron e agora ele vira um ânion e libera energia. Então, isso aqui significa afinidade eletrônica. E aí, como é que aumenta, como é que cresce essa afinidade eletrônica de acordo com a tabela periódica? Nesse sentido aqui, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Quanto maior a tendência do átomo de receber elétrons, mais energia ele liberará na reação. Ou seja, quanto mais for
para esse átomo, quanto mais fácil for para esse átomo receber esse elétron, mais energia ele vai liberar nessa reação. As afinidades eletrônicas são difíceis de medir, tá certo, gente? Existem métodos experimentais e outros teóricos, né? Existem determinações que foram feitas experimentalmente e outras de forma teórica. E alguns elementos têm pouca tendência de ganhar elétrons, né? De forma que, em vez deles liberarem energia, eles vão absorver essa energia quando eles receberem esse elétron. Por isso que é difícil medir a afinidade eletrônica. Ó, eletronegatividade. A eletronegatividade ela é definida como a tendência de um átomo a atrair elétrons. Então, é a tendência que um átomo lá no estado fundamental tende a atrair o elétron de outro átomo para si. Não é uma grandeza absoluta. Ela foi obtida, inclusive, através de comparações, né? Linus Pauling, ele foi lá, estabeleceu o valor de 4 para o flúor e saiu fazendo comparação entre os outros elementos. Então, ó, a eletronegatividade, lembrem desse conceito, que é a capacidade, né, a tendência de um átomo conseguir atrair elétrons para si, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, ok? Aqui tem propriedades periódicas, além das que a gente estudou, como a eletropositividade, a reatividade, volume atômico, densidade, temperatura de fusão e ebulição. Eu não vou me demorar mais, mas se você conseguiu pegar bem os conceitos que a gente apresentou aqui nessa aula, você vai entender esses aqui também de forma tranquila. Caso você fique curioso, eu aconselho você ler algum material, ou então vocês podem deixar como sugestão, a gente pode fazer algum vídeo de curiosidade para o Insta ou até aqui mesmo para o canal. Então vamos aqui de exercício, tá, gente? Ó, ele fala o seguinte, localize os seguintes elementos na tabela periódica. Entre os elementos relacionados daqui, ó, qual apresenta o menor raio atômico? Então, a gente viu lá o raio atômico, foi a primeira propriedade que a gente estudou. E o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quanto menor o raio atômico, quer dizer que maior é a carga nuclear daquele átomo. E por a carga nuclear ser alta, isso vem do fato do número atômico desse átomo ser alto, né? Desse maior número atômico. Então, se a gente for olhar aqui a tabela periódica e for olhar o padrão de crescimento do raio atômico, a gente tem que ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, isso quer dizer o quê? Que nesse ponto aqui, ó, eu vou ter o meu elemento de maior raio atômico. Só que eu não quero de maior raio atômico, eu quero de menor, então eu tenho que ir nos sentidos contrários. Eu tenho que pegar o elemento mais para cima da tabela possível e mais à direita possível na tabela. Sendo que a gente tem a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, sarararará. Então vai ser a família com maior número, porque de 1 a 18 eu quero que for mais à direita da tabela. E no sentido de período vai ter que ser o período mais acima possível, né? Mais próximo do 1 que eu puder. Então, olhando aqui a tabela, o elemento que comporta essas características é o elemento C, ó. Ele está na coluna na família 17, ou seja, mais à direita da tabela entre todos eles. E o período também que ele se encontra é o período 2, ou seja, também o período mais para cima aqui que eu tenho de opção. Então, a resposta é a minha letra C. Então, vamos agora para o sexto quesito. Ele fala o seguinte, essa questão foi da UFPE. A eletronegatividade e o raio atômico são são duas propriedades periódicas e, portanto, importantes para a previsão das características químicas dos compostos. Os primeiros 5 elementos do grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Em ordem do número atômico, ele apresentou aqui essas informações com o número atômico crescente, né? Então, no caso, o berílio é menor e o bário é maior. Com o aumento do número atômico ao longo do grupo, ou seja, descendo aqui na tabela periódica, né? A gente tem que é um grupo, uma família, então ela se dá em coluna. E a gente sabe que a massa, ou que o número atômico, né? Ele vai crescer de baixo para cima. Podemos afirmar que, aí ele fala aqui na letra A eletronegatividade e o raio atômico crescem. Vamos ver se é verdade. A eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima. E eu estou no sentido de cima para baixo, porque eu estou vendo esse grupo no sentido em que cresce o número atômico. O sentido em que o número atômico cresce é de cima para baixo, né? Porque aqui vem 1, aí depois 2, 3, 4, enfim, sempre que eu for descendo, eu vou ter um número atômico maior. Então, não tem como a minha eletronegatividade aumentar, porque
eu estou abaixando aqui, eu estou indo nesse sentido aqui para baixo e não para cima. Então, a eletronegatividade decresce. E o raio atômico cresce nesse sentido? Sim, cresce. Mas essa alternativa está errada porque a eletronegatividade não cresce. Então, na letra B, ele fala aqui, a eletronegatividade cresce e o raio atômico decresce. Só que é justamente o contrário. A eletronegatividade, nesse sentido aqui do grupo, ele vai decrescer, porque ele é de baixo para cima, e não de cima para baixo. E o raio atômico, ele vai crescer, ó, porque eu estou descendo nesse sentido aqui, tá vendo? Com o grupo. Olhando o aumento do número atômico. E aqui eu tenho um aumento do raio atômico. Então, essa letra B aqui era para estar o contrário. Né? A eletronegatividade decresce e o raio atômico cresce. A eletronegatividade e o raio atômico decrescem. Falso. Né? Porque a eletronegatividade decresce, a gente já sabe, porém o raio atômico a gente sabe que ele vai aumentar. Então, essa resposta está errada. Letra D. A eletronegatividade decresce e o raio atômico cresce. Verdadeiro. Né? Essa aqui é a letra que a gente estava procurando. Por quê? De cima para baixo, eu vou ter que a minha eletronegatividade tá decrescendo, porque ela aumenta de baixo para cima. Então, de cima para baixo, ela diminui. E o raio atômico cresce. Sim, verdadeiro, porque ó, eu estou vindo aqui de cima para baixo justamente no sentido do aumento do raio atômico. E na letra E, só por desencargo mesmo, ele fala que a eletronegatividade se mantém enquanto o raio atômico cresce. Falso. Se eu estou observando num sentido, não tem como ficar estático, né? Porque a eletronegatividade ela também aumenta nos sentidos de esquerda para direita e de baixo para cima. Então, ele não se mantém. A resposta, ó, é a letra D. Então é isso, gente. Mais uma aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente aceita sugestões, tá certo? Qualquer sugestão que vocês tenham para nos dar, deixem aqui nos cards, deixem aqui nos comentários. Então é isso, gente. Mais uma aula para vocês, com todo o prazer do mundo. Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja ajudando. Qualquer coisa, deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários, deixem sugestões também. Não deixem de conferir a gente lá no Insta, a gente tá postando dica, tá postando informações, enfim, tudo para ajudar vocês nesse processo de vestibular. Então é isso, fiquem com Deus, se cuidem nesse momento que a gente tá vivendo difícil e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos de segunda parte da aula de tabela periódica, então, me reapresentando. Eu sou Maria Clara, professora do projeto Dupla Ligação. Se você ainda não conhece o projeto, dá uma olhada no nosso Instagram. Eu vou deixar o nosso @ na descrição do vídeo. Ó, vamos começar de cara com os exercícios, não vamos perder tempo. Esse foi do Enem e ele fala assim: são conhecidos com razoável certeza os elementos químicos de número atômico de 1 a 109. De modo que não há nenhuma lacuna na tabela periódica. No entanto, certamente, serão descobertos elementos químicos de número atômico maior que 109, e por isso ele ainda pode crescer. Ela ainda pode crescer, né? Ela, no caso, a tabela periódica. O elemento natural de maior número atômico é o plutônio, 94. E há elementos artificiais de número atômico inferior a 94. Supõe-se que átomos de elementos químicos com número atômico ao redor de 114 possam existir por tempo relativamente curto, mas ainda não se conseguiram produzir alguns desses em laboratório, sendo pouco provável que algum desses elementos seja natural. E aí ele traz essa fotinha aqui desse cientista, tubinho de ensaio e tal. E ele quer o seguinte: baseando-se no texto, na charge e considerando a classificação periódica moderna, que foi o que a gente estudou, é correto afirmar que, letra A, o elemento natural de maior número atômico é classificado como metal de transição externa. Falso, gente. A gente viu lá, né, a gente sabe que o plutônio, ele tá na série, no período, no caso, dos actinídeos, e esse período, né, ela faz parte dos metais e não dos metais de transição externa. Então, quem quiser dar uma conferida aí, uma consultada na tabela periódica, que vocês vão achar fácil essa informação. Letra B. Os elementos artificiais de número atômico inferior a 94 são obtidos por processos semelhantes ao ilustrado da charge. Esse é o momento que você solta uma gargalhada na hora da prova, né? Porque é muito falsa essa afirmação. Não tem como eu dizer que é a partir desse processo que eu vou conseguir descobrir um novo elemento, criar um novo elemento, até porque é totalmente genérico, né? Uma figurinha. Ele não está falando de nenhum processo aqui. E letra C. O elemento químico plutônio apresenta 7 níveis de energia com elétrons. Verdadeiríssimo, verdadeiríssimo. Ó, a gente sabe que o plutônio está lá
na série dos actinídeos, na tabela periódica, que faz parte do período 7, né, do sétimo período. E por ser assim, a gente sabe que os elementos que estão no sétimo período apresentam 7 níveis de energia com elétrons. Deixa para você nunca mais esquecer isso, é que, lembra que a gente falou que a gente descobre a que período pertence um elemento fazendo a distribuição eletrônica dele? Por quê? Porque na distribuição eletrônica a gente vai estar ali verificando o último nível desse elétron, né? Onde está esse elétron nesse átomo. E aí esse último nível é que vai corresponder ao período que ele está na tabela periódica. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês só para a gente dar uma olhadinha, né? Ter uma base para poder se fundamentar aqui. Não precisa fazer isso na prova, inclusive é algo que você vai levar muito tempo. Você precisa saber, memorizado isso aqui certinho para não errar. Então, só com o conhecimento de tabela a gente consegue responder a questão. E ó, para vocês verem, tá vendo? A camada mais externa é a 7. O 5 aparece aqui no final, mas o 5 não é a mais externa. O 5 está aqui por causa da disposição do diagrama de Linus-Pauling, que eu também mostrei, né, na aula passada, que foi dado com profundidade para vocês na aula de átomos. Então, se você estiver confuso com isso, eu aconselho voltar nessas aulas para você fundamentar bem aí, você pegar bem essa base desse assunto para entender isso aqui. Na letra D, ele fala aqui, no período em que está localizado o elemento químico de número atômico 109, todos os elementos são artificiais e apresentam propriedades químicas semelhantes. Beleza, né? Ele fala que no período que está localizado o elemento químico atômico 109, essa primeira sentença ele já está falando que é ali, nesse lugar que ele vai dar as outras informações. Aí ele vem falando que todos os elementos são artificiais. Falso, gente. Falso, né? Inclusive, se você não souber dessa informação na hora da prova, fuja do que generaliza, tá? A química é cheia de exceções e dificilmente uma coisa vai ser toda, completa. Então, se fosse para você chutar essa questão, você teria que fugir disso aqui, tá? Fuja da generalização. E apresenta propriedades químicas semelhantes. Que os elementos do período e os elementos químicos de um mesmo período, eles não apresentam propriedades químicas semelhantes, tá, gente? As propriedades químicas semelhantes se apresentam na mesma família, é o que? Ali na vertical e não na horizontal, que são os períodos. Então, tem várias coisas erradas aqui nessa afirmação. Falso, falso, falso. E letra E, o elemento de número atômico 1 é um metal alcalino. Falso, gente. O número atômico 1 pertence ao hidrogênio, né? E o hidrogênio não é um metal alcalino. O hidrogênio não se encaixa, na verdade, em nenhum grupo. Ele é o cara diferentão, lembra? Então, a resposta é a letra C. Ó, gente, então aqui vamos para o segundo exercício. Uma equipe de pesquisadores liderados por Felisa Wolf Simon, do Instituto de Astrobiologia da NASA, descobriu uma bactéria capaz de sobreviver em um meio recheado de arsênico, um composto historicamente conhecido por ser venenoso. Até então, acreditava-se que os elementos básicos à vida de todos os seres vivos eram carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Não há nenhum relato anterior da substituição de um desses 6 grandes elementos essenciais à vida. Aqui apresentamos evidência de que arsênio pode substituir fósforo nas moléculas de uma bactéria que existe na natureza, afirmou Felisa no artigo publicado na revista Science. A bactéria descoberta no Lago Mono, na Califórnia, conseguiu também incorporar o arsênio em seu DNA. A escolha do arsênio para substituir o fósforo não foi por acaso. O arsênio é quimicamente similar ao fósforo. Então ele dá aqui pra gente, né, essa informação desse estudo, enfim, e fala que o arsênio é quimicamente similar ao fósforo. Ele fala aqui pra gente. Então, ó, a similaridade química entre o fósforo e o arsênio ocorre, pois, letra A, suas massas molares apresentam valores muito próximos. Falso, tá, gente? Isso aqui não tem relação com a massa molar, tem relação com outra coisa. Letra B, suas substâncias simples são sólidas, poliatômicas, coloridas. Isso daqui, minha gente, é aquela coisa que você olha e diz, como assim, não é mesmo? Por que isso tá aqui? Parece que tirou de outra questão e colocou nessa. Então, falso, não tem nada a ver isso daqui com o que ele está pedindo. Letra C, seus átomos apresentam configuração eletrônica similares. Verdadeiro. Ó, ele fala aqui, o arsênio e o fósforo são similares e a gente estudou na aula passada que as características químicas, elas estão intensamente, gente,
intimamente relacionadas com a sua distribuição eletrônica. Então, essa aqui seria a resposta mais correta. Na letra D, ele fala que os núcleos de seus átomos apresentam igual número de partículas, falso. Isso daí tá falso, porque isso implicaria dizer que eles têm o mesmo número de prótons, e só tem o mesmo número de prótons aqueles átomos que pertencem ao mesmo elemento. E aqui eu estou falando de fósforo e oxênio, então falso. Seus átomos são ametálicos e por isso podem aderir à parede do DNA. Falso também, tá, gente? Isso não tem nada a ver, ele não dá nenhuma informação de como ou do que ocasionou essa aderência ao DNA. Por mais que eles fossem realmente por mais que tivesse correta essa informação, o resto da informação está errado. Então, falso. Resposta, letra C. Vamos lá para o terceiro. A tabela periódica é um instrumento importantíssimo para o químico, pois contém uma enorme quantidade de informações sobre os elementos. Observe essa tabela que ilustra alguns dos elementos químicos genericamente identificados pelo número 1, 2, 3 e 4 e com base nessas informações é incorreto afirmar aqui. Então ele quer o que está errado, tá? Vamos analisar a letra A. A letra A ele fala que o elemento 4 é um metal alcalino terroso. Então ó, a gente vem aqui para o elemento 4. A gente vê que o elemento 4 ele está no quarto período e ele está aqui, ó, ele termina na distribuição eletrônica com S, então quer dizer que ele está no bloco S, certo? E como ele termina aqui com 2 elétrons nessa última camada, né, nesse 4S, então quer dizer que ele está na família 2. E ele é sim um metal alcalino terroso, então verdadeiro. Na letra B ele fala que o elemento 2 é um metal alcalino, então ó, a gente vem para cá. Gente, isso aqui é uma baita de uma casca de banana, porque você olha e você diz, ah, então é sim realmente um metal alcalino. Ó. Termina no S, ele vai fazer parte do bloco S e termina com um elétron nessa última camada, então é um metal alcalino, porque faz parte da família 1. Falso, falso, falso. Por quê? Porque aqui, ó, gente, não era para terminar assim 3D5, 4S1. Isso aqui era para estar 3D6. Esse último elétron aqui, ele foi excitado de forma que ele pula para uma camada mais externa, e aí você fica com essa configuração. O átomo não está no seu estado fundamental, então ele não faz parte do quarto período e ele não faz parte da família 1. Então isso aqui está falso, tá? Então a letra 2 é falsa. Se fosse para ser o correto, ele estaria aqui 3D6 e ele faria parte aqui do bloco D, que são os metais de transição. Então tá errado, ele não é um metal alcalino. Na letra C ele fala que o elemento 1 é um metal alcalino, verdadeiro. Tá vendo? Termina aqui com o subnível S e tem um elétron nessa última camada, nessa última camada. Então, sim, é um metal alcalino, verdadeiro. E a letra D ele fala que o elemento 3 é um gás nobre, também verdadeiro. Ele termina com a configuração 3p6, que é própria desse bloco P. A gente tem os gases nobres aqui, lembra? Nessa última família aqui, a 18. E os gases nobres, eles têm essa característica de sempre terminar a distribuição eletrônica com esse subnível P completo. Então, verdadeiro. Ó, resposta letra B.